Então vamos lá, por exemplo, eu vou ativar aqui com vocês o modo promíscuo, tá? Primeiro vou dar um if config aqui, por exemplo, essa é a minha interface de rede cabeada, tá? Perdão, de rede sem fio, eu coloquei W lá nos slides, mas é o nome da sua interface, por exemplo, WLP3S0, tá? Promisc, tá? Pronto, tá? Vou dar um if config aqui. Como é que eu sei que modo promisc? Eu dei um if config anteriormente, eu pude encontrar aqui o up broadcast running multicache, tá? Agora eu vou dar o mesmo if config, vou dar um enter. E ele percebe que mudou aqui, ó, up broadcast running promisc multicache, tá? Então nesse modo a minha placa começa a capturar tudo ao redor dela, tá? Então isso pode ser interessantíssimo para a gente começar a trabalhar nos nossos tipos de teste, tá? Eu coloquei aqui os slides para a gente lembrar, modo promíscuo, captura de pacotes ao rede que você se conectou, isto é, provar que você precisa estar se quiser para analisar pacotes, tá? Tem o modo promíscuo que captura pacotes ao rede que eu estou conectado, tá? O modo monitor não, o modo monitor não precisa estar conectado a rede nenhuma, na verdade você nem consegue. Ele começa a capturar tudo ao redor. Então essa é a diferença do modo promíscuo e modo monitor, tá? O modo promíscuo captura muita informação, mas estou conectado às redes, por exemplo. E modo monitor, eu tenho captura de tráfego sem estar conectado na rede. Aí é onde eu posso fazer a captura de vários beacons, por exemplo, que a gente viu nos modos anteriores, tá? Capture pacotes independentemente da rede conectada. Nenhuma associação AP, né, Access Point é necessária. Como não está conectado a uma rede, você não pode processar informações de internet, tá? Mas eu posso capturar informações baseadas a transmissão e retransmissão em redes Wi-Fi, tá? Agora, para a gente conhecer a prática um pouquinho, eu quero que você conheça uma ferramenta chamada Wireshark, que é conhecidíssima dentro, vamos dizer assim, do meio de tecnologia, baseado em redes de computadores, redes Wi-Fi, Pentest, é uma ferramenta muito ótima, tá? Se você não conhece, eu te apresento o Wireshark, tá? Antigamente conhecido como Etherreal, até 2006. Ele é um analisador de protocolo de rede e, claro, eu posso fazer captura de tráfego também, e também o sniffer, tá? Ele permite examinar dados de uma rede ao vivo ou de um arquivo de captura no disco. Possui vários recursos poderosos como filtro de exibição, capacidade de visualizar o fluxo. Suporta vários protocolos e uma versão de console está incluída. É o TCP Dump ou T-Shark, por exemplo. O TCP Dump já vem algumas distribuições Linux de fábrica já tranquilo. E eu tenho o T-Shark, que é a versão terminal do Wireshark. Tá? Então você pode instalar o Wireshark bem simples, por exemplo, não tem maiores problemas. Se você usa baseado em Ubuntu, por exemplo, apt install o Wireshark, você pode fazer extração rápida, por exemplo, é muito simples, muito direto. Vou a tela aqui para você apt install, por exemplo, se eu fosse instalar, eu já tenho instalado aqui apt Wireshark, pronto, já me diz aí que eu tenho pacote, ó, Wireshark is already newest version, o pacote já está com sua versão mais atual, então já está aí bonitinho funcionando, tá? Então o que você precisa fazer para começar a capturar o tráfego, para conhecer como é que fosse o tráfego direitinho? Primeiramente você vai instalar o Wireshark e eu vou explicar para você como o Wireshark funciona e como eu posso analisar o tráfego da rede Wi-Fi usando o Wireshark. Claro, se você estiver analisando o tráfego da rede Wi-Fi com o Wireshark, você vai poder capturar qualquer coisa na rede Wi-Fi. Se os dados não tiverem criptografados, você vai capturar praticamente tudo, todos os formulários, por exemplo, se você não tiver criptografado, e por aí vai, tá? Então é bacana você estar utilizando isso aí para saber como é que essa rede está. E se você for fazer um pentest em rede Wi-Fi, procure usar o Wireshark para você saber o que está acontecendo naquela rede, o que acontece naquela rede, que você pode analisar aí em algumas falhas, por exemplo. E o Wireshark é o seguinte: após instalar o aplicativo, eu posso verificar as opções na tela inicial, onde está aí a tela inicial. Eu vou mostrar aqui os slides para vocês, depois eu vou estar mostrando na prática do Wireshark também, tá? Eu deixei vários exemplos do Wireshark para você treinar, tá? Procure pausar o vídeo, eu acho que é o momento de você pausar o vídeo, verificar as opções do Wireshark, por exemplo, colocar em prática, tá? É muito importante. Vou colocar aqui filtros excelentes para você já trabalhar como pentest na sua empresa, ou qualquer lugar que você for trabalhar, por exemplo, até proteger a sua empresa, ou local que você trabalha, até sua casa, por exemplo. Vou colocar muitos filtros aqui. Então você pode pausar o vídeo e ficar à vontade naquilo que eu vou estar mostrando para vocês, tá? Então vamos lá. Na tela inicial do Wireshark eu tenho a primeira coisa que ele me pergunta, que ele visualiza na tela,
são as interfaces de rede que eu tenho. Você pode perceber aqui, ó, eu tenho várias placas de rede, ó, tá? E dependendo da interface ou placa que eu escolher, ele vai começar a capturar respectivamente naquela placa, tá? Como nós estamos vendo, nosso curso agora, nós estamos vendo, é baseado em redes cabeadas, redes Wi-Fi, por exemplo. Então, nós vamos trabalhar na placa de rede sem fio. Mas, se você pode usar essa prática também de captura de tráfego para também redes cabeadas, tá? Então, você pode trabalhar nesse cara com captura de tráfego via Wi-Fi, como também rede cabeada. Tá? A primeira coisa que você vai fazer quando você instalar o Wireshark e abri-lo, tá? Você vai no menu Capture, depois a opção Options, tá? Por quê? Porque nas opções é que você vai escolher a sua interface que você vai escolher, tá? Que você vai usar, perdão. Escolhendo a interface de captura, você pode perceber que eu tenho aí, na imagem eu tenho a rede sem fio, qualquer um que ele colocou aqui. Geralmente eu não gosto de escolher qualquer um, eu especifico a interface mesmo. A loopback, que é a sua máquina, né? E aqui eu tenho a rede cabeada, tá? Placa cabeada. Você pode perceber que nessa coluna tráfego aqui, ele tem aqui se está sendo usado ou não. Tá? Então você pode de cara perceber que quando eu tirei essa imagem, a rede de cabo eu não estava usando, mas a rede Wi-Fi eu estava usando. Interessantíssimo isso aí, eu vou analisar aqui direto, para você saber que se tem tráfego ou não na rede escolhida, tá? Aqui eu tenho os tipos de cabeçalho, aqui ele já me fala se está em modo promíscuo ou não, claro, para fazer uma captura melhor, e assim sucessivamente, tá? Aí você vai escolher a interface de rede sem fio, que é o nosso caso, tá? Escolher ela, clicar em cima dela e finalmente clicar em Start aqui embaixo, tá? Certo. Escolha a interface de captura, clique em OK para começar a captura de pacotes ou em Start, tá? Em sistemas Windows, é interessante especificar que o Wireshark pode ser instalado em qualquer sistema, tá? Tanto quanto o Linux quanto o Windows, e ambos instalam o T-Shark também. No Windows eu vou precisar de um driver, né, chamado WinPcap, tá? Que vem automaticamente durante a instalação do Wireshark. Nos sistemas Linux eu vou precisar do pacote libpcap, que também é instalado automaticamente, tá? Para rede cabeada. Se for precisar do Wi-Fi, vai precisar AirPcap, tá? Veja em tcpdem.org, você pode ver todas as informações. Mas durante a instalação, esses pacotes são instalados respectivamente. O tempo durante a captura de pacotes é importante. Ajuste o relógio do seu sistema de forma exata ou configure em TT. Importantíssimo isso aí, para você saber o tempo direitinho dos pacotes. Aqui eu preparei todo o menu do Wireshark para você empreender aí, capturar os pacotes de Wi-Fi e conseguir analisar a segurança de rede sem fio, por exemplo, tá? Aí eu tenho aqueles 5 primeiros botões, eu tenho botões de operações de captura, inicializar, parar, recomeçar e assim sucessivamente, que esse aqui eu inicio, esse cara aqui eu paro, são os dois caras que eu mais uso. Operações de arquivo, salvar arquivo, abrir arquivo, etc, tá? Eu posso reabrir os arquivos de captura. Eu tenho algumas operações que se baseiam para movimentação dos pacotes. Eu não uso as opções raramente, eu gosto geralmente ou a busca, ou eu vou com o mouse mesmo e vou selecionando com as setas do teclado também, tá? Eu posso definir os pacotes vão ter cores ou não, importante deixar marcado. E o auto scroll é interessante, deixa esses dois caras aqui marcados. Por quê? Porque um vai colocar as cores para você identificar os pacotes e o outro vai colocar um auto scroll, ou seja, a barra de ferramentas automática. Então, à medida que você vai capturando pacotes, e são muitos pacotes, ele vai mostrando para vocês dos últimos pacotes, sucessivamente. Então, sempre vai mostrar os últimos que está acontecendo, que estão sendo capturados, para você não ficar perdido, tá? Questão de zoom e etc. Então, enfim, todos esses carinhas aí são a interface padrão do Wireshark, tá? E eu tenho o menu filtros. O menu filtros é muito importante, porque nele eu vou filtrar o que eu quero ser exibido, o pacote que eu quero. Por exemplo, digamos que eu quero capturar o tráfego da rede Wi-Fi somente daquele servidor específico. Aí, então como é que eu faço isso? Eu vou usar um filtro para isso, ou um protocolo respectivamente, para trabalhar, tá? Então eu uso o menu de filtragem. O menu de filtragem, ele tem uma base manual que está aqui para você colocar uma sintaxe, por exemplo. Eu tenho expressões padrões que eu vou mostrar para vocês. Limpar filtro, aplicar e salvar o filtro respectivamente. Você pode criar um filtro e salvar, tá? Mas ele vem com alguns filtros padrões, tá? A barra de status que fica lá embaixo, ele vai mostrar para mim
se existe algum erro durante a transmissão nesses pacotinhos, adicionar um comentário ao arquivo de captura, o nome do arquivo respectivamente, o número total de pacotes e o arquivo padrão perfil que está no Wireshark agora, tá? Então por aqui você pode esvaziar, ela fica aqui embaixo durante a captura. Por exemplo, essa aqui está com 28 segundos de captura, está com 2 MB o arquivo de captura, o nome dele tá aqui, o nome dele ficou estranho aqui no slide, mas esse é o nome dele aqui, tá? E eu passei algumas dicas aqui para você entender como é que é a divisão do Wireshark, tá? Ele funciona da seguinte forma, tá? A primeira coluna, a primeira linha, que é essa aqui, eu chamo isso de lista de pacotes. A segunda linha, aqui embaixo, eu chamo de detalhes do pacote. E a terceira linha, eu pacotes em forma de bytes, tá? Então você tem 3 formas de visualização da captura do tráfego. A parte de cima é a lista de pacotes, a listagem em ordem, e eu tenho os detalhes do pacote e eu tenho os bytes do pacote. Se eu pegar um pacote na transmissão não criptografada na lista de pacotes, eu vou abrir os detalhes do pacote aqui e vou acabar encontrando que foi enviado sem criptografia nenhuma, tá? Cuidado com isso aí. Outra dica que eu quero passar para vocês é deixar a hora padrão do Wireshark de acordo com a nossa leitura brasileira, tá? Eu acho que vale muito a pena colocar isso aí, porque a ordem de numeração que ele coloca da listagem de pacotes é diferente daquela que a gente conhece. Você vai ter que fazer uma conversão. Mas eu deixei aí a opção do menu View. Eu tenho um Time Display Format. Eu tenho esse cara aí que está sublinhado aí para você, o TC Date Time of Day. Eu tenho a data respectivamente, bonitinho. É muito melhor para a gente trabalhar com essa característica aí. Se você escolher outro, por exemplo, não tem problema, mas eu gosto e assinalei esse aí para a gente estar utilizando, tá? Outra coisa importantíssima é como o Wireshark, que é esse sniffer, ele visualiza para mim os pacotes que estão sendo trafegados, tá? De uma forma que eles são baseados em cores, tá? Então no menu View eu tenho a opção Color Rules, Coloring Rules, onde ele vai me mostrar aí as regras de cores, tá? Por exemplo, o ar vai aparecer meio amarelinho aqui, e esse vermelho aqui vai aparecer um reset e assim sucessivamente, tá? Se você tem na sua rede muito reset, cuidado, alguém deve estar lhe atacando, tá? Geralmente as mensagens em preto e vermelhas do Wireshark são mensagens problemáticas, tá? Mas vale a pena você analisar por quê e quais são essas cores que o Wireshark visualiza para você, tá? Eu coloquei algumas opções também. Esse cara aí são opções do próprio, as preferências, né? As configurações e preferências do Wireshark. Eu coloquei o seguinte, ó, Resolve Network IP Address, tá? Essa opção aí tá desmarcada, tá? Para ele não resolver, ou ele resolver para mim, tá? As conversões de DNS, tá? Então, se você quiser que ele resolva ou não, você marca ou desmarca essa opção aí, porque fica interessante. Ao invés de ele mostrar o nome do site, ele vai mostrar o IP para você e vice-versa. Então, dependendo do que você quiser, nesse caso eu deixei remarcado para ele não resolver os endereços IP para mim. Bem, eu posso capturar vários pacotes, depois eu posso exportar ou salvar esses arquivos. Eu tenho vários formatos, mas o mais utilizado é o PCAP, tá? Você pode salvar o arquivo de captura, você pode compactar os arquivos salvos e assim sucessivamente, tá? Na exportação podemos usar mais detalhes, tá? Todas as opções de detalhe eu posso exportar em SCVS, CSV, por exemplo, Array, linguagem C ou um pacote XML, tá? Também posso exportar em bytes, PDU e a chave SSL das sessões. Isso mesmo, tá? Eu posso fazer isso aqui também durante a exportação, tá? Um dos campos mais utilizados é o comando de filtro. Esse comando de filtro, como eu falei para vocês, é o comando onde eu faço aí a filtragem daquilo que eu realmente quero durante meu pentest, tá? Então fique de olho no campo de filtro, que eu vou mostrar para vocês vários exemplos aí do campo filtro, tá? Por exemplo, posso colocar nele portas, endereços internos, endereço externo, físico, etc, protocolos, camada e etc, tá? Esses são os filtros padrões que o Wireshark tem para você. Eu posso aplicar a qualquer momento esses filtros aí. Por exemplo, eu quero só que ele mostre IPv4, por exemplo. Eu quero que ele mostre para mim só o TCP ou só o UDP e assim sucessivamente. Eu tenho esse aqui, por exemplo, TCP e UDP porta 80,
TCP ou DP porta 80, ou seja, se o cara estiver navegando, que navegar na internet na sua rede, você pode escolher essa opção aqui. E assim sucessivamente, tá? Tem vários filtros, né? O que é importante? A gente conhecer esses filtros, tá? Eu vou estar passando esses filtros para vocês, respectivamente, tá? Mas antes disso, deixa eu abrir o Wireshark aqui com vocês, tá? Estou abrindo o Wireshark. Você pode dar o que nessa mensagem de erro? Tome muito cuidado no que se diz respeito ao Wireshark, tá? Em redes Wi-Fi, você pode ter uma ideia aí que você não captura tudo, vamos dizer assim, igual a rede cabeada, tá? É muito mais sucesso você fazer captura de tráfego em redes cabeadas. Mas em redes Wi-Fi, dependendo da rede respectivamente, eu posso fazer algumas capturas sim, tá? Vocês perceberam que aqui está as interfaces que eu disse para vocês. Então você ir no menu Capture Options, ou por aí, ou você pode dar 2 cliques na sua placa que você quer aqui, não tem problema. Capture Options. Então eu quero a rede Wi-Fi, tá? Ok, ele mostra o endereço aí que eu tenho. Ok, tá em modo promíscuo. Filtro, eu quero colocar com filtro? Não, eu quero capturar tudo agora, tá? Pronto, vocês percebam aí, pronto, eu tenho várias comunicações acontecendo agora. De certa forma está até muito pouco, por exemplo, tá? Mas não tem problema. Então eu tô várias comunicações aí rolando, tá? Tá, aqui eu tenho Automatic Scroll para ele descer a barra de ferramentas para mim, barra de rolagem, perdão, e ele usar as cores, tá? Eu disse para vocês que você pode verificar a respeito do formato das horas. Ele está aqui em segundo, eu vou colocar aqui para você esse formato aqui, mas antes eu quero mostrar para você como é que tá os formatos. Olha como é que tá o formato aqui, ó. E o time 17, 20 segundos, 25 segundos, tá estranho isso aqui, tá? Eu prefiro que ele mostre a data para mim dessa forma aqui que eu coloquei lá nos slides para vocês, ó. Pronto, olha como ele vai mostrar para mim o dia e a hora respectivamente, que eu estou fazendo esses slides para vocês, tá? Esse slide não, essa videoaula para vocês. Eu acho melhor que ele mostre assim, é mais bacana para ele visualizar. Mostrei também que você pode ver os tipos de cores, Colorize Packet List ou Color Rules. Aí, ó, que são as cores que eu coloco para você. Você pode trocar essas cores, perfis, etc, tá? E fazer captura. Eu disse para vocês que essa primeira parte aqui eu chamo de Packet List. Se eu tirar, desmarcar esse aqui, ó, ele sai com uma lista de pacotes. Vou colocar de volta, ele apareceu. A parte do meio é informações do detalhes do pacote. E a parte de baixo são os bytes do pacote, tá? Geralmente o pessoal faz isso aqui, ó, tá? Tira os bytes e fica só com o tráfego e os detalhes do pacote. Não tem problema fazer isso, tá? Se eu escolher, por exemplo, o pacote respectivamente, eu posso verificar aqui o que esse cara está fazendo, tá? Todos os dados desse cara via texto puro. Como eu disse para vocês, se o tráfego não tiver criptografado, sim, você pode fazer qualquer tipo de captura nesse tráfego, tá? Por exemplo, eu capturei um pacote aqui, ó, que ele está setado para mim, que ele acessou um site para mim, HTTP, tá? Claro, porta 80, onde ele tem qual o site que ele acessou, e vou mostrar aqui para mim as informações. Eu vou expandindo aqui para ele mostrar para mim. Ah, tá aqui, ó, connectivity-check.ubuntu.com, tá? Então ele acabou de acessar esse site, ele fez essa captura para mim, tá? E assim sucessivamente, posso trabalhar aí com várias carinhas. O que é importante? Usar filtros. Filtro desse campo aqui em cima, ó. Por exemplo, eu quero TCP, só mostra o TCP para mim. Pronto, olha que bacana, ele filtrou só os protocolos TCP pra gente. Eu quero só o DP, por exemplo, e mostrou só os protocolos do DP e assim sucessivamente. Sim, ele pode mostrar para você, tá? De acordo com os filtros. O que eu quero mostrar para vocês agora são esses filtros, exemplos de filtros interessantíssimos que você pode usar. Olha que interessante. Eu posso verificar se está fazendo só broadcast, tá aí o endereço broadcast. Esse é o filtro que está em negrito aí, ath.addr igual e FFF, que é o endereço MAC de broadcast, tá? Eu posso pedir para ele pegar só o broadcast, eu posso pegar só o endereço ip.addr igual um IP específico, tá? Eu quero capturar o tráfego local, aí você pode trabalhar a faixa de rede, por exemplo, IP-SRC, que é a fonte source, é igual 92.168.00/16 e o destino 92.168.0/16, ou seja, todos os IP da rede local. Você pode fazer isso, é interessantíssimo esse filtro. Você pode trocar o IP da sua rede local para ele capturar para você, não tem problema, tá? Ou seja, IP de origem, IP de destino, todos os IP de origem e destino. Eu posso especificar os protocolos que eu quero que visualize para mim. É só colocar o nome do protocolo, os mais conhecidos que ele tem, e ao invés de pegar o endereço, eu quero as portas, tá? Dentro da análise de tráfego de Wi-Fi é bom analisar as portas. TCP Source Port,
80 e TCP DST porte 80, ou seja, tudo que originado a porta 80 e tudo que é o destino a porta 80 ele vai visualizar para mim, tá? Eu coloquei mais exemplos de filtros. Esse é o momento de você pausar aí e fazer alguns testes nas suas redes, tá? Por exemplo, para você aprender um pouquinho como funciona cada um deles, tá? Exemplos de redes de fazer um filtro, por exemplo, em endereço MAC, broadcast tá aí. Eu quero só endereços IP específicos, tá? Opa, deixa eu voltar lá. Eu quero só endereço IP específico, IPv6, por exemplo. Eu raramente uso IPv6, mas você pode usar também, tá? Mais filtros aí. Se você quiser, por exemplo, só pacotes ARP, né? Se alguém estiver atacando você com o main the middle, por exemplo, você pode descobrir colocando simplesmente os pedidos e as respostas. arp.opcode igual 1 ou arp.opcode igual a 2. O que é esse aqui? É o código de operação do datagrama. Para abrir o pacote do ARP, eu achei o datagrama. E o datagrama tem um código que é uma mensagem enviada entre as máquinas. E esse código respectivamente diz que tipo de pacote está sendo trafegado entre as máquinas. Se tiver 1, é um pedido. Se tiver 2, é uma resposta. Tá? Esse é um exemplo. Eu posso filtrar IPs e CMP, que é o protocolo de mensagens. Se eu quero capturar o tráfego só da máquina específica, o IP.src, que é o IP de origem, igual o IP que eu quero. Para mostrar só pacotes que não são de um cara específico, tá? Eu quero todos os endereços, menos esse cara aqui de origem, tá? Eu coloquei no slide anterior, até não falei aqui, pra você tomar nota aqui. Tome nota. E a exclamação igual é igual a não. I comercial é i. E barra, pipe, né? É ou, tá? Então cuidado pra você lembrar disso aí. Então aqui um ponto de exclamação que me diz, ó, eu quero tudo, menos esse IP de origem 642311 para mostrar, tá? E esse exemplo, eu quero mostrar pacotes entre duas máquinas, tá? Então IP endereço, esse cara, e IP endereço, esse outro endereço, tá? Mostrar pacotes que estou fazendo bootcast, simples, IP destino 222400/4, tá? Muito comum você encontrar IP de bootcast, perdão, tá? Para mostrar pacotes que vêm da rede específica, tá? Então tá aí, acho que eu falei essa opção também, tá? Você vai usar IP.origem, o endereçamento da rede, /24, por exemplo, ele vai capturar todos os endereços dessa rede específica, tá? Alguns filtros complexos você pode usar, por exemplo, eu quero verificar os pacotes enviados da rede, tá? Para um site específico, então IP.src o IP que eu quero, ou da rede, e http.host espaço contains packet. Então visualize para mim toda a origem e todos que estão enviando ou acessando um site que contenha PACKT, tá? Então esse é muito bacana. Você pode descobrir ataques meio the middle através disso aí. Você pode colocar, por exemplo, olha, todo IP origem, esse cara que você desconfia, coloca IP origem, tá? E a porta específica, ou colocar, por exemplo, se ele está acessando de um site específico, por exemplo, tá? Ou qualquer nome que você quiser nessa opção aí, HTTP, vou colocar o mouse aqui para você ver, ó, http.host espaço contains, ou seja, o host do site da web contém PACKT. Checar pacotes que estão sendo enviados da rede para sites específicos, tá? É o mesmo da de cima, só que ao invés de você usar contains, você usa o match, tá? Abre aspas, /.com, cifrão, aspas. Ou seja, todo site que tiver .com vai visualizar para você na rede, tá? Para checar os broadcasts, tá aí a opção. Você fazer broadcast, essa opção é eth.destino ffffff. Para enviar broadcast, para verificar se os broadcasts estão sendo enviados menos protocolos ARP, simples. E você vai colocar use not ARP, você vai colocar só not ARP e ETH destino no broadcast. E esse último, verificar os pacotes que estão sendo enviados que não são ICMP. Então tá aí, ponto de exclamação, tá? Pipe, ponto de exclamação ICMP, tá? E verifique todos os pacotes, por exemplo, tá? Que você quer não ARP
e não ICMP, por exemplo. Então tá aí, vou mostrar para você. Not ARP or Not ICMP. Tá? Por que eu posso filtrar e tirar esses dois protocolos? Porque esses protocolos são de controle de rede. Tá? Então, geralmente, no ataque de negação de serviço, o cara está fazendo um ataque na camada 7, que é a camada de aplicação. Então, você não precisa verificar todos os protocolos da arquivo de captura. Use o filtro, coloque o filtro e tenha sucesso na localização. E é até mais fácil você fazer essa localização. Outro cara, por exemplo, lá, o TCP.analysis, é usado para analisar o TCP, importantíssimo isso aí. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui, tcp.analysis.retransmission é usado para mostrar os pacotes que estão sendo retransmitidos. Isso aqui é importante porque eu posso detectar negação de serviço. tcp.analysis.duplicate_ACK é usado se você está enviando vários pacotes ACK a vários ao mesmo tempo. Isso aqui vai mostrar, se você usar esse filtro, esse segundo filtro do slide, e verificar muitos pacotes sendo enviados e recebidos, com certeza você está sendo levando um ataque de negação de homem do meio. Tá? E por último, TCP Analysis Zero Window, tá? Ou seja, enviar pacotes que não tem informações nenhuma, que é um zero window, janela zero, tá? Que é a mensagem praticamente que não tem informações nenhuma. Tá? E se eu quiser verificar uma flag do TCP, que é a bandeira de indicação, eu especifico dessa forma. Tá? Verificar se o SYN, que é a bandeira de sincronização do TCP está ativo, tcp.flags.syn, reset, TCP flag reset, e fim, TCP fim, TCP flags.fim. Tá? Mais filtros eu coloquei para você entender aí, por exemplo. Tá? Pausa o vídeo nesse momento, faça um teste com esses filtros aí, para você entender, tá? E fazer alguns testes, tá? Por exemplo, eu quero mostrar todos os pacotes HTTP que estão fazendo um pedido para esse request methods aqui, ou hostname específico. Para mostrar os get, http.request.met igual a get. Para mostrar o URL respectivamente, eu quero HTTP, eu fazer um request, um método, coloca o URL, tá? Ou eu posso usar full request igual a expressões lógicas para ele mostrar para mim. Tá? É interessantíssimo esse terceiro item aqui, porque ele mostra para você que você pode mostrar todos os endereços de sites que estão sendo acessados respectivamente. Tá? Para mostrar a URL pedida do cliente, tá aqui as opções, ó. HTTP request.url contains a URL específica, outro exemplo. Tá? Para verificar se os cookies, né, dos sites estão sendo enviados na rede, tá? http.cookie. Você vai poder analisar os cookies também. Importante a ideia de cookie, hein, gente? Para verificar se o cookie envia comandos para um servidor específico, tp7_cookie, tá? Aí eu tenho um exemplo de cookie aqui. Se o cookie está sendo enviado pelo Google, eu uso a opção Google, http com http contains, tá? E eu posso verificar se os pacotes estão sendo carregando o arquivo zip, né? Por exemplo, o cara está fazendo um download de um zip, vou usar essa combinação aqui, http matches entre aspas /.zip. Então tudo que tiver aí, ele vai mostrar para você. Aí tem outra filtragem, i comercial, e depois request.meta é igual a get, ou seja, todo mundo que dá um get e um arquivo.zip provavelmente está fazendo download na sua rede, tá? Aí fica bacana a gente localizar aí, tá? Então um dos pontos chave para conhecer o tráfego de rede é verificar o detalhe de toda a comunicação, tá? Num menu específico no Enchart nos traz muitos detalhes estatísticos de muitos itens, incluindo protocolos. Além de importante, podemos ver em tempo real todos os detalhes, tá? Podemos usar o acesso, o menu estatístico para escolher o que nos agrada, tá? Ou seja, no Wireshark eu vou parar aqui a captura, por exemplo, já capturei muito, parei aqui, vou tirar o filtro, pronto, tá? Eu tenho um arquivo aqui, ó, tá aqui todos os detalhes do meu arquivo aqui embaixo. Aí eu tenho o menu estatístico. O menu estatístico é interessante porque vai falar de estatística do arquivo, propriedade do arquivo de captura. Pode ver, por exemplo, eu gosto muito aqui desse aqui, o conversações, porque ele me dá endereço A, endereço B, envia e recebe, a quantidade de pacotes. Eu posso trabalhar dessa forma. Quem enviou mais pacote um para o outro, tá? Aqui está o Ethernet, né? Eu vou botar IPv4 para ficar mais fácil. Quem enviou mais pacote de um para o outro foi esse endereço para esse endereço, tá? Então você pode analisar tudo por aqui também, tá? Vou voltar para os slides aqui, eu quero mostrar alguns exemplos para vocês. Eu vou falar de todos os menus do menu estatístico aqui, ó. Vou voltar lá para o Shark e os menus estatísticos aqui. Olha esses caras aqui.
Capture File Properties, ver as propriedades do arquivo, que eu mostrei para vocês. Nomes resolvidos, ver todos os domínios e seus respectivos endereços, como portas e serviços. Statistic, Resolve Address. Então ele resolveu todos esses endereços quando eu cliquei no Wireshark, tá? Quando eu abri o Wireshark com vocês. Então todos esses endereços aí, ou esses sites, foram usados durante esse tempo que eu deixei fazendo a captura. Eu também hierarquia de protocolos, ver os protocolos usados, estatísticas, protocolo hierárquico. Tá aí, vou mostrar que o protocolo que foi mais usado durante essa captura que você vai fazer, por exemplo. Conversações, já mostrei. E os endpoints, visualiza todos os destinos. Então a estatística precisa para mim todos os destinos. Olha que bacana. Então, ele vai mostrar para você, por pacotes, quem enviou e recebeu mais, por exemplo, com 150, que é essa minha máquina aqui. Então você pode ver bonitinho para quem foi. Tem o cidade, por exemplo, esse país, etc. Tá? Vocês podem perceber que o Wireshark, se você é a primeira vez que você está vendo o Wireshark, você pode perceber que tem muitas informações a respeito do tráfego da rede, tá? Se você tiver um roteador, por exemplo, capturar os tráfegos do roteador na sua rede, você vai conseguir muita coisa importante, tá? Mas se você tiver um Firewall na sua rede, por exemplo, instale o Wireshark no Firewall, tá? Ou use o T-Shark como linha de comando. Você vai perceber que é muito útil, porque ele vai zerar muitos tráfego para você da rede que você nem imaginaria que estivesse acontecendo, tá? Ou alguém fazendo, mas você vai conseguir localizar tudo isso aí, tá? Aí eu quero colocar aqui alguns exemplos para vocês, tá? Para você treinar um pouquinho. Por exemplo, ó, eu tenho aí, vamos estudar, por exemplo, eu deixei algumas ideias para você. Localize esse tipo de pacote aqui, por exemplo, ó, tente localizar, depois fale pra gente. Localize a transmissão ruim ou perdida no TCP. Localize esse MP que tenha destino não encontrado ou código 1. Capture um tráfego ou pacote fragmentado, posso fazer isso. Capture TCP, HTTP com GET ou POST. Tente localizar a força bruta em FTP. Tente capturar uma tentativa de scanner na rede. Vou deixar esses exemplos aí para a gente começar esse treinamento aí com vocês, para vocês treinarem um pouquinho, fazer esses exercícios. E eu quero também falar para vocês outro sniffer muito bacana que você pode utilizar na rede Wi-Fi. É o TCP-Dump, né? Que é a versão de sniffer do Wireshark para o terminal, tá? Ele faz o trabalho bem e com menos risco de segurança, porque ele é, de certa forma, via terminal, né? Também requer menos recursos do sistema, em alguns casos que o seu arquivo de captura fica enorme, tá? E fica difícil você fazer a localização do arquivo de captura, tá? Ou até abrir um arquivo de captura de vários gigas, por exemplo, tá? Então, com o aplicativo fica muito pesado, então para o terminal fica melhorzinho você usar o TCP-Dump, tá? Ele é ótimo para rastrear problemas de rede ou atividade de monitoramento, que é o que a gente quer, né? Ele tem localizar alguma coisa em Wi-Fi. A sua fonte de biblioteca de captura LibPcap, como eu já falei para vocês, tá? Que é usado, por exemplo, o Nmap, que a gente vê como Porter Scanners, também o Network Mapper, tá? Que é uma ferramenta muito importante para segurança também, que é o Nmap. Então é a mesma base aí. Então o TCP-Dump, gente, é o Wireshark para terminal, tá? Então eu vou mostrar para vocês posteriormente alguns exemplos do TCP-Dump, tá? E agora na parte prática eu tenho que falar desse cara, que eu vou estar falando com vocês lá na frente sobre esse cara muito mais, que é o DSNF, tá? Que é uma suíte destruidora que inclui muitas ferramentas, por exemplo, DSNF, FileSNAF, MirrorSNAF, MessageSNAF, WireSNAF, WebSpy, tá? E várias outras como ARP-Spoof, DNF-Spoof e assim sucessivamente, tá? Guarde essa ferramenta DSNF, que nós iremos utilizar posteriormente. É uma ferramenta que eu posso fazer muitos ataques de negação de serviço e ser um homem do negação de serviço não. Ataques para ser um homem do meio da transmissão, tá? Da rede, por exemplo, ou até redes Wi-Fi. Então é uma ferramenta destruidora mesmo. Você pode capturar senhas, etc, tá? Ele tem, por exemplo, ARP-Spoof, DNS-Spoof e Make-Off, que facilita a interceptação de tráfego de rede normalmente indisponível para o invasor. Eu posso SSH MIT-M e WebMIT-M para implementar ataques homem do meio, e SSH e HTTPS, por exemplo, tá? É uma ferramenta muito boa, vou deixar ela como dica aqui para você. Você pode estar usando também, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho desses caras lá na frente, quando a gente vai falando mais de ataque, tá? Da captura de tráfego também, tá? A suíte sofre com falta de atualização, tá? Mas você pode ainda utilizá-la, tá? Eu coloquei aqui alguns exemplos, algumas sintaxes
tcpdump para você. Depois eu vou mostrar com a sintaxe de sniff lá na frente, tá? Vamos trabalhar com tcpdump. Eu coloquei todas as opções das linhas de comando tcpdump, tá? Pause o vídeo agora para você conhecer, para você ler cada uma das opções, tá? Importantíssimo isso aí. Mas não se preocupe, eu vou deixar exemplos para vocês, tá? Por exemplo, eu quero realizar uns testes, eu quero ler um arquivo de captura do Wireshark via terminal. tcpdump-r captura.pk, tá? Eu quero contar os pacotes. Por exemplo, eu quero saber quantos pacotes são enviados e recebidos, etc, daquele arquivo de captura. tcpdump-nn-r captura.pk, por exemplo. Aí o barra pipe, né? Word count -l, para ele fazer a listagem para mim, número de contagem, os pacotinhos com resolução de nomes, nn. Tá? Você pode usar a tabela aqui, ó. O n, por exemplo, ó, não converte endereço de nomes, então resolução de nomes, tá? Então eu coloquei -n duas vezes, -r é o que? -r eu leio um arquivo de captura do Wireshark, por exemplo, e o wc é o comando do Linux, que eu posso fazer word count, que é contagem de linhas, tá? Que é os pacotes que eu quero. Ou uso para teste, tá? Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, tcpdump-nn-r captura.pk barra. Se você entende um pouco de Linux, você sabe que quando eu uso a barra, eu faço o comando e o que tiver depois da barra é usado no comando, o resultado do comando anterior, tá? Se você fez o curso de Linux profissional conosco, tá? Você sabe o que eu estou falando para você. Se você ainda não fez, eu deixo aí essa dica para você o curso Linux profissional, que você vai entender muito sobre comandos Linux e é muito bom de aprender para a gente curtir um pouquinho um aprendizado em teste de intrusão também, tá? Eu coloquei vários outros exemplos para você estar trabalhando em captura de tráfego e treine cada um deles, ó. Por exemplo, tcpdump-nn-r captura esse arquivo para mim, tá? E eu quero informações do tráfego, por exemplo, put-f-3-d, tá? Ou seja, mostra para mim a terceira coluna da captura do tráfego, tá? Ou eu posso usar o grep para fazer a mesma na terceira coluna, respectivamente, e filtrar por endereço que eu quero, tá? Então eu usei a barra duas vezes, tá? Posso filtrar o TCP ou DP? Aí você me fala, poxa, o Wireshark dá para fazer essas opções, por linha de comando é mais chato fazer isso. Independentemente do tipo de teste que você estiver fazendo, você pode estar de cara com um Linux com linhas de comando, tá? Então você tem que lembrar o TCPDump. Se você tiver o Wireshark, não tem problema, você pode testar também, tá? Mas lembrar que a sintaxe é diferente. Filtrando TCP, UDP e IP, tá? Filtro TCP, UDP, a terceira coluna, etc. E filtro também para a quarta coluna, então TCP, IP e UDP, tá? Adicione linhas acima, adicione as linhas acima. Então, por exemplo, esse cara aqui eu quero que ele organize para mim em ordem crescente e ordem também de organização para mim. Então eu uso traço sort e unique. Então eu vou deixar todo o comando para mim organizado com o meu arquivo de captura, tá? Treine esses comandos, faça uma captura no Wireshark qualquer e treine esses comandos aqui no seu arquivo de captura que você salvou. Pause o vídeo agora e teste esses comandos, você vai saber alguns filtros, por exemplo, e vai treinar aí captura de tráfego em redes Wi-Fi. Importante isso aí, tá, gente? Tá? Coloquei mais exemplos, ó, obter informações do tráfego. Eu quero mostrar o IP por quantidade, ou seja, eu fiz o arquivo de captura e quero visualizar qual IP mais foi usado nessa rede. Então tá aí toda a sintaxe, a terceira coluna com a quarta coluna organizada, tá? Para separar por ponto, e organiza tudo para mim e mostra para mim em ordem crescente. Olha que bacana. Então vai visualizar para você todos os IPs do arquivo que você capturou em ordem de quantidade, tá? Mostrando a porta e quantidade. É a mesma coisa do comando anterior, só que ao invés do 4 aqui eu usei o 5, tá? Para mostrar a porta para mim, tá? Eu te coloquei outro exemplo. Você pode usar o N, o N e o A também. O que é o A? Vamos ver o que é o A aqui, ó. O A maiúsculo. Print name payload em ASCII, ou seja, mostra para mim aquilo que eu posso entender, né? Botei um Azinho para uma tabela ASCII e tudo que vai para a porta 80, destino porta 80, que é meu servidor, ou a porta TTPS, ou tem a destino porta 22 ou 53, e filtro www. Então, seu arquivo de captura você vai conhecer aí tudo que foi enviado para os seus servidores, todos os sites respectivamente, tá? Então no arquivo de captura trabalhe em cima dele, usando esse filtro aqui, excelente comando em forma de filtro, você vai conhecer todos os sites,
tá? Então lembrando, como é que você faz isso? Você pega o Wireshark, captura o tráfego de uma rede Wi-Fi específica, deixa capturando por algum tempo, depois usa o TCP/dump ou algum filtro no Wireshark para visualizar para você aquilo que você realmente quer. Então faça alguns testes, é interessante fazer isso. E aí tem outro exemplo, da mesma forma, só que esse suporta 53, né? Porta 22, que tem como destino também. E não tem o arzinho, só para você perceber a diferença, tá? Se você quiser filtrar algumas flags do TCP, tá? TCP você vai colocar aqui o TCP 13, que você quer o pacote urgente 32. Lembrando que isso aqui é o datagrama TCP, então você tem que conhecer aqui através do datagrama do TCP, dos livros que eu passei para vocês, tá? Que o TCP ele faz controle da rede, então eu utilizo as bandeiras. Então eu posso filtrar de acordo com as bandeiras que ele usa. Se ele está enviando confirmação, classe EK, se está enviando push, por exemplo, um reset, por aí vai, tá? Eu posso fazer aqui, ao invés de usar os números 32, etc, eu posso usar os binários, por exemplo, tá? Trabalhando com as flags, tá aí esse exemplo da tabela aqui, ó. Você pode testar com isso aqui no seu terminal agora. Simplesmente você troca se é captura.pcap do arquivo de captura que você salvou do Wireshark, tá? E faz a troca e faz o teste. Você vai poder verificar o que cada um faz, por exemplo, tá? Então mostra para mim a flag 2. O que é a flag 2? Tá aqui o 2, ó. Mostra o pacote de sincronização, ou seja, alguém que está fazendo download, por exemplo, etc. Eu tenho o 8, que mostra para mim o 8 aqui, ó, os pacotes a serem enviados. E o 18, eu vou voltar aqui, o 18 é quem? Os pacotes de confirmação. Então vamos verificar todos eles aqui. Eu coloquei os exemplos aqui de você filtrar até porta e IP também, tá? Mas se você tirar o grip e a porta aqui, ou o grip IP aqui, o comando também vai funcionar. Só que não vai ter mais uma filtragem específica, essa aí que eu estou mostrando para vocês. Coloquei mais opções de filtrar DNS, tá? Você filtra DNS, a única opção nova aqui é você usar grip-e.com.br ou grip-e de A a Z, ou seja, tudo tiver nome de A a Z, mostra pra gente, né? Tá? Aí eu coloquei opções aqui embaixo, posso filtrar HTTP, o meu arquivo de captura, porta 80, etc. Gente, pessoal, é só você escrever direitinho, cuidado com as aspas, né? Duas aspas e aspas direitinho. Aqui duas aspas e um aspasinhas, tá? Você pode direitinho para fazer, para ficar legal os seus testes, tá? Eu coloquei uma dica, pesquisar a barra de dados de User Agent. O que é User Agent no HTTP? São os agentes, ou seja, são as informações baseadas nas máquinas que estão sendo enviadas e recebidas. Por exemplo, as máquinas que têm os seus respectivos navegadores. Por exemplo, eu posso ter um User Agent que é o Google Chrome. Eu posso ter um User Agent que é o Firefox. Então eu posso saber o agente de comunicação, tá? Pessoal, então eu tenho aqui o DNS, coloquei 3 opções para filtrar o DNS com TCP/dump e filtrar HTTP, tá? Eu posso filtrar ataques em redes e servidor, por exemplo. Essa opção aqui é muito importante. Pause o vídeo, interessantíssimo, tá? Na verdade eu vou deixar essas opções aí embaixo do vídeo, tá? Para você trabalhar direitinho, respectivamente. Opa, meu bateria tá falha. Você pode trabalhar direitinho com esses filtros aí, tá? Por exemplo, eu quero filtrar ataque no servidor. Eu vou mostrar para mim se alguém está com tráfego elevado para mim. Eu posso verificar se alguém está fazendo algum tráfego específico na minha porta 80 de muito alto, tá? Eu posso verificar usando a TCP a flag 2, a 16, etc. Para verificar para mim se alguma coisa está acontecendo no meu servidor de ataque de negação de serviço, como também se verificar se alguém está fazendo ataque homem do meio na minha rede, tá? Usando um ARP aqui, tá? Ou eu posso usar usando a flag 2 e mostrando para mim, respectivamente, quem está fazendo isso, tá? Aí eu tenho também outras opções que eu posso verificar aqui para mostrar todos os IPs com quantidade de tráfego. Esse cara aqui. Pego o IP com mais tráfego e use abaixo. Por exemplo, eu pego o IP respectivamente. Eu uso essa primeira opção para localizar um IP que tem muito tráfego. Depois eu uso esse outro comando aqui para mostrar com o IP específico que eu peguei que tem muito tráfego, tá? Para visualizar a quantidade de conexões que esse IP faz. Então aqui, nesse primeiro, deixa eu visualizar aqui. Nessa primeira chave aqui, eu verifico qual o IP que está trabalhando muito na minha rede, que é possivelmente um ataque no meu servidor. Depois eu pego esse IP que é visualizado e coloco aqui, ó, nessa segunda interface.
Perdão, nessa segunda linha de comando aqui. Aí ele vai mostrar a quantidade de conexões que esse IP faz, tá? Então eu posso analisar quem é o cara e analisar o IP respectivamente. Agora eu vou separar os dois tráfegos para analisar, tá? Depois que eu pegar a origem e destino que eu quero, eu vou colocar o IP de origem aqui e o IP destino na resposta. Ele vai visualizar para mim o que esses caras fizeram, tá? Esse slide é muito bom, sugiro a você pausar o vídeo e testar também, tá? Certo, pessoal, é um módulo grande, tá? Muita informação, muito vídeo que eu passei para vocês, muitos minutos passei para vocês. Eu acho que eu vou ter que dividir esse vídeo em algumas partes, tá? Mas esse foi o nosso módulo 4, tá? Eu coloquei aí algumas perguntas, se você quiser testar algumas atividades, por exemplo, fique à vontade, né? Você, por exemplo, quantidade de pacotes totais que você conseguir com o seu arquivo, etc. Procure capturar um arquivo grande na sua rede, tá? Arquivo enorme. Depois use o TCP/dump com esses filtros que eu passei para vocês. Você pode testar e pode conseguir alguma coisinha, tá? Com esses filtros. Então é isso, pessoal. Agora que você aprendeu um pouquinho sobre captura de tráfego em redes Wi-Fi, nós vamos para o próximo módulo. A gente vai falar quebrando senha em redes Wi-Fi, tá? Ou seja, eu vou precisar um pouquinho, tá? De que vocês entendam algum pouquinho sobre captura de tráfego, né? Capturar algum tráfego respectivamente para quebrar senhas Wi-Fi, tá? Mas eu não vou estragar a surpresa. No próximo módulo, que é o módulo 5, eu vou falar para vocês como a gente pode quebrar algumas senhas em redes Wi-Fi, tá? Respectivamente com o módulo 6, que é um ataque em infraestrutura em redes Wi-Fi, tá? Então é isso, pessoal. Até o próximo módulo. Revise todo esse módulo, pause bem o vídeo, teste alguns filtros que eu passei para vocês no Marishark, salve o arquivo captura e teste com TCP/dump, tá? Para você verificar aí e ficar fera no que se diz respeito à captura de tráfego em redes Wi-Fi também. Obrigado, pessoal. Até a próxima aula.